agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora da Aparecida, e você, meu nobre assinante, está no ar, o Lugar no Pódio e o seu legado social. Queria também agradecer a todos da Jovem TV, agradecer os meninos das câmeras, os meninos lá em cima no aquário da técnica, ao Lebrinha, ao Edson, Dil. Muito obrigado pela confiança nesses 5 anos de trabalho, 4 de Jovem TV. Graças a Deus, a gente, com essa audiência maravilhosa que vocês nos dão. Também queria aproveitar para mandar uns abraços. Um abraço muito especial o pessoal lá de São Pedro da Aldeia. Hoje nós vamos falar com o pessoal de São Pedro da Aldeia. Inclusive, Danilo, se Danilo puder dar uma chegadinha aqui, eu agradeço. Inclusive, eu gostaria de agradecer e abraçar o pessoal da liturgia das 8h30, a você da missa das 8h30 de domingo, da Igreja Católica de Cabo Frio. Um beijão muito especial. Queria mandar um beijo especial lá, um abraço, Padre Valdir, Padre Ricardo, um abraço para você, lá da Pastoral da Sobriedade. Que festa maravilhosa que nós fizemos ontem, uma reunião muito bonita da Pastoral da Sobriedade. Queria aproveitar, mandar, Danilo, dar uma focalizada aqui para mim, esse convite, que é um convite para a democracia. Eu acredito muito na democracia brasileira, acredito que a nossa região está muito bem servida. Não mostra, não? Então tá bom. Mas convite pode. Não, nem convite. Né? Então tá bom. E queria também aproveitar, além disso, mandar um abraço, um beijo para Marina, minha companheira de banco lá da Igreja Católica. Um beijão muito especial, Marina, para você, que Deus abençoe você, tá? Todos os mestres da igreja, um abraço especial. Mandar um beijo especial, especialíssimo. Mãe, Dona Rita, te amo, um beijão para a senhora, tudo de bom, tá? Beijo para meus filhos, tá? Minha neta Larissa, toda a minha família, um beijão para você, meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês. E um beijo especial para a Dona Nilza, lá do Guarani. Um beijo, beijo para você, tudo de bom. Está trabalhando, mas depois vai ver a reprise do programa, né? Beijão para você. Um beijo para Maria Lúcia, que está aí preparando já o nosso blog. A você, queria um agradecimento muito especial, você que nos vê sempre e assiste nosso programa, lá dos Estados Unidos, da Alemanha, da Noruega e do Brasil inteiro. A gente tem lá no nosso blog. Muito obrigado a você, de coração mesmo, mas de coração. Muito obrigado mesmo, tá? E quero fazer um alerta para vocês, mães. Por favor, ouça com todo carinho este apelo que eu vou fazer aqui. Não atendam telefones a cobrar de quem vocês não conhecem. Essa semana uma amiga minha foi envolvida com telefonemas falsos. Pessoas de dentro da penitenciária, ou não, a gente não sabe, envolveu a nossa amiga e teve que perder o dinheiro dizendo que a filha dela estava em perigo, que a vida da filha dela estava em vida. A filha dela trabalhando normalmente, gente. Quando for assim, desliga o telefone. Desliga o telefone e liga para alguém. Já aconteceu na minha casa, com o meu filho, já aconteceu agora com essa nossa amiga, que levou 1h20 sendo vigiada pelo telefone, cara. 1h20. Até colocar o dinheiro onde estava determinado, onde foi determinado. Preste bem atenção, não atendam. Desliga o telefone e liga para quem de direito. Ou liga direto para a polícia, tá? Mais uma vez,
Você do nosso blog, muito obrigado. O blog é o nome do nosso programa. O Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Obrigado por essa audiência. Com 4 meses de blog, nós estamos aí com quase 1.200 assistências. Muito obrigado a todos vocês. Tá falando das prof, quero dizer para vocês que já estamos recebendo as inscrições para nascidos, tá? De 98, 99, 2000, 2001 em diante, tá? A partir de 98. Só vamos trabalhar com essa base. Hoje eu estive conversando já com o pessoal de apoio, o pessoal que vai estar no campo, o Renato, o pessoal lá, e dizer para você, ó, nós vamos começar provavelmente a semana que vem, tá? Estamos recebendo algumas propostas aí, já me procuraram fazendo alguma proposta para levar as profs para outra cidade. Vamos ver isso aí, o que vai acontecer. E hoje nós vamos falar de política. Mas vamos falar de política com um homem querido, um homem amado, um homem que quase todos em São Pedro da Aldeia gostam dele. Essa situação política que nós vivemos, situação onde vem as eleições aí, mas este homem, até agora pelo menos, não é propenso candidato, então a gente quer conversar com Edmilson Bittencourt. Prazer não, Edmilson? Prazer muito grande. Prazer é meu, Bigode, estar aqui participando do seu programa. Quero dar uma boa tarde, boa noite, bom dia a todos aí da Jovem TV. Dar um abraço a toda a população aí de Cabo Frio, da região dos Lagos, São Pedro da Aldeia, São Pedro da Aldeia, gente, né? Especialmente São Pedro da Aldeia, né? E é um prazer estar aqui participando do seu programa, Bigode. Prazer todo meu, Edmilson. Eu fico feliz da vida. Edmilson foi 3 vezes vereador em São Pedro da Aldeia, 2 vezes vice, né? 5 mandatos. 5 mandatos consecutivos. Você tem uma passagem. Você começou a sua vida política como? Foi em 1988, não, já tinha 28 anos. 28 anos, então é jovem, tá? Hoje eu tenho 52 anos. O que te levou a participar dessa atividade política? Eu nasci e me criei na zona rural. E lá sempre é uma área carente, né? Lá da Grisa? Não, Cruz. Da Cruz? Bairro da Cruz. Estão indo para aquele lado de lá, né? E a carência lá era muito grande, também de lideranças, né? Não só de benfeitorias, mas também de liderança. Então, a gente, em 88, colocou o nosso nome na disputa, venci a eleição e assim a gente prosseguiu, né? Ganhou a primeira, fiz um bom trabalho. Ganhei a segunda, continuei trabalhando em prol, principalmente das comunidades da zona rural, onde eu acho que tem uma necessidade, né, maior. E assim a gente conquistou o 3º mandato como vereador e depois a gente colocou o nosso nome na vice, ganhamos o 1º mandato e o 2º mandato. Então foram 5 mandatos consecutivos, 20 anos de um bom trabalho prestado, né, à comunidade aldeiense. Daqui a pouco a gente vai conversar, você vai detalhar para a gente essa situação, como é que foi essa passagem sua como vereador, como é que foi essa passagem sua como vice-prefeito. Tá ótimo. Porque isso vai ajudar muito a gente no nosso conhecimento e aqueles que estão começando agora. Tem muita gente, muito líder que está começando a sua atividade agora, né, querendo engajar na vida pública e começando como candidato a vereador. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas eu queria perguntar uma coisinha para você. Todas as pessoas que vêm no meu programa, a minha primeira pergunta é imbatível. Sempre a minha primeira pergunta. Quem é essa pessoa? E não poderia deixar de perguntar para você quem é Edmilson Bittencourt. Edmilson Bittencourt. Edmilson Bittencourt, nascido em 1959, né? 11 de dezembro de 59, lá no bairro da Cruz, zona rural de São Pedro da Aldeia. Desde cedo a gente se dedicou ao trabalho, né? Já com 10, 12 anos, eu acompanhava meu pai na labuta, né? Na zona rural, fazendo aqueles serviços necessários. Seu pai também não é político? Papai não. Né? Papai não gosta de política muito, não. E a gente veio para São Pedro da Aldeia em 1974, depois ele voltou
para o bairro da Cruz, a gente voltou com ele e sempre trabalhando. Em 1979, comecei a trabalhar no cartório do primeiro ofício em São Pedro da Aldeia, ali com o Eufrásio. Em 84, eu prestei concurso na base aérea naval, um concurso interno, onde estou até hoje. Você trabalha na base? Trabalho na base aérea naval como funcionário público federal. E em 88, eu vim, como eu falei, pela primeira vez como candidato a vereador. Eu acho que assim, deu um estalo na minha cabeça e eu senti que havia necessidade de enganjar na política, até, como eu falei anteriormente, pelas necessidades básicas em que as comunidades da zona rural tanto necessitavam. E assim a gente foi com muita dificuldade, sem recurso nenhum, né? E você hoje que está vindo de repente pela primeira vez como candidato a vereador, eu sei que hoje o processo é diferente, né? 24 anos depois, a gente sabe que o poder aquisitivo hoje, a gente sabe que fala muito bem, né? Mas em 88 a gente ganhou uma eleição realmente trabalhando dia a dia ali a pé, de bicicleta, fazendo com que as pessoas confiassem na gente. Eu que praticava futebol e ainda pratico, mas naquela época a gente já praticava já dos 13, 14 anos de idade, e a gente tinha uma amizade por onde a gente passava nos campos de futebol lá na zona rural, onde o nosso nome cresceu e a gente conseguiu conquistar essa primeira eleição. Isso foi em 88. Em 92 a gente veio para a reeleição, como eu tinha feito um ótimo trabalho, um excelente trabalho, conquistando obras para as comunidades da zona rural, a gente conseguiu a reeleição com mais do que o dobro da votação na época. E em 96, de novo, continuando um trabalho decente, não só de fiscalização, porque eu sempre fui oposição ao governo Iédio, de 89 a 92, fui oposição ao governo Rodolfo e depois também oposição ao governo Carlino, mas não uma oposição radical, uma oposição que mostrasse os caminhos certos para a administração. Uma então, oposição fiscalizadora. Fiscalizadora. Né? Então eu era taxado às vezes como chato lá na Câmara Municipal, mas eu nunca quis perder essa postura, porque o legislador ele é eleito para indicar as obras necessárias, é claro, né? Fazer as negociações, né, para o bem, né, negociação para o bem para as comunidades também, e fazer seu papel principal, que é fiscalizar o Poder Executivo e mostrar ali, às vezes, os erros, né, para a administração, e isso a gente fez com muita competência. Foi bom você falar, eu ia deixar para falar mais tarde, sobre essa sua experiência como vereador. Cita para a gente, assim, tem muita gente em casa que a gente vota, por exemplo, mas não sabe o que exerce um vereador. E tem vereador que diz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Tem outro vereador que diz, eu não posso fazer. Como é que é a atuação de um vereador que deve ser feito para que ele chegar nessa época? Agora não adianta você sair correndo, desesperando, atrás de voto, porque o que você... aquele que já fez, não perde, né? Como é que é a atuação de um vereador? O que faz um vereador, Edmilson? A gente vê o político se elegendo a vereador já, às vezes, na primeira eleição, mas ele, com certeza, ele já teve um trabalho de base na sua comunidade. Um trabalho que é de esporte, de associação de moradores, uma luta realmente para o bairro em que o eleitor ele reconhece essa luta. Até indica você, né? Isso. Através da associação mesmo, do esporte, enfim. Acontece isso sim. E tem aqueles candidatos que lutam, né, por 2, 3, 4 eleições e não conseguem ter a felicidade. Mas, persistindo, tenho certeza que um dia vai conseguir se eleger. E, como eu falei, esses candidatos ele tem que já ter um trabalho de base nas suas comunidades e buscar em comunidades vizinhas e amigos de outros bairros aquela sequência de votos para que ele possa ter a votação necessária para a sua eleição. Mas tenho certeza que se ele não tiver esse trabalho de base, se torna muito mais difícil a sua eleição. Né? Prova disso aí que aqui em Cabo Frio mesmo,
todos os eleitos, tenho certeza que tiveram aí nas suas bases as maiores votações, assim como São Pedro, Arraial, Iguaba, Búzios. É muito difícil o político já, na primeira eleição, se ele não tiver, como se falam, né, um curral eleitoral, né, a sua base ali, onde você nasceu, onde você está morando, que você já faça um trabalho social envolvendo ali diversas famílias, é muito difícil ele já se eleger na primeira eleição. Não digo impossível, né, mas eu acho muito difícil hoje acontecer isso. Antigamente até poderia ter acontecido, mas hoje eu acho muito difícil. Com essa ter. massificação da imprensa em cima, né? Muitos Facebooks da vida, blog, televisão, rádio, porque agora só vai falar quem está realmente pretendendo entrar. E quando chega a situação de um partido, é difícil demais. O tempo, às vezes, você diz assim, pô, o partido não me dá tempo, vai dar tempo para fulano, para Beltrano. Isso é super normal, porque você tem que fazer e montar uma estratégia para que seja, pelo menos, tenha uma boa votação, o número total do partido. Porque o partido tem que pensar nele. O vereador pensa em si próprio, mas o partido tem que pensar no grupo, né? Para eleger o mais votado, tem que fazer um número determinado de votos para aquela eleição. Aqui em Cabo Frio eu não sei quantos mil eleitores, mas em São Pedro... Se não me engano, tá, aqui vai dar 4.600 votos para cada vereador. Para cada vereador. O número de vaga aqui eu não sei quantas. Aqui vai para 19. 19. Lá são 10. Então, o número de eleitores em São Pedro da Aldeia hoje está na faixa de 56, 57 mil. Mas sempre você tira aí 18, 20% em cada eleição de votos nulos, brancos, de abstenção. Então, esse número vai cair aí para 46 mil eleitores, votantes no dia da eleição. Dividido por 10, dá uma base de 4.600, 4.700 votos para eleger o mais votado. Então, às vezes, numa coligação, claro que tem determinados candidatos, às vezes, que pulam na frente, tem uma votação maior, mas você sempre tem que ter um equilíbrio, senão mesmo aquele candidato com uma votação maior, ele não consegue chegar todos não conseguem chegar ao número, né, do coeficiente eleitoral para eleger o mais votado. Foi assim em 2004 com meu irmão. Meu irmão Evaldo veio candidato a vereador, teve 1.020 votos, mas infelizmente por causa de 80 e poucos votos, quase 100 votos, não fez vereador. Aí teve um outro com 600 votos, conseguiu se eleger. Então é esse desequilíbrio às vezes, porque a população às vezes até cobra, né? Pô, por que A teve 2.000 votos e não se elegeu, mas o B com 800 votos se elegeu? É devido... para deputado estadual, se não me engano, federal, o cara com 100.000 votos não foi eleito. Não foi eleito. O outro com 1.000 e poucos votos foi eleito. Foi eleito, Agora em São Paulo parece que teve em São Paulo ou um município aí no Brasil que a vereadora com um voto, ela foi agora chamada porque o vereador que estava ocupando a vaga foi, não sei se foi cassado ou foi chamado para ser secretário, uma coisa assim, um exemplo desse aí que eu estou dando. Edmilson me chamou a atenção aqui de uma coisa, a gente conversando, e ele me alertou para uma coisa. Olha, você que é candidato a vereador, você pensa uma coisa, você é candidato a vereador, você é candidato a prefeito, quem é mais forte que você? Você diz assim, poxa, eu sou fraco. Você não é fraco, não. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo, o candidato começa com um voto. Esse voto é o seu. Você começa com um voto. Aí você tem que trabalhar para que vá aumentando cada vez mais. Né? Porque muita gente diz, pô, fulano é forte. Ele pode ser forte, o trabalho dele, né? Isso, um conselho eu vou dar para todos os pré-candidatos aí a vereador em todos os municípios da região dos Lagos. É uma luta grande, uma luta contínua que você, em momento algum, você pode esmorecer. É verdade. Porque eu sempre dou o exemplo de que o candidato a vereador, ele às vezes vive momentos de alegria e de tristeza. Tem dias que você sai de casa alegre e volta triste, e no outro dia é o inverso. Você sai triste e volta alegre. Por quê? Porque às vezes você sai alegre pensando que vai visitar uma família, que naquela família você assegura que vai ter seus 10 votos. E chega lá, o dono da casa vai dizer para você, meu amigo, você é meu amigo, me prestou um serviço ao longo de 4 anos, mas a gente tem que dividir. Porque ou meu irmão é candidato, o meu primo, aí você, poxa, já fica um pouco triste, né? Então volta para casa, às vezes,
cabisbaixo, mas tem os momentos alegres que às vezes no outro dia você sai já triste, achando que não vai encontrar ninguém, e você encontra uma pessoa que você jamais esperava dar o seu apoio a você. Às vezes depois de muitos anos, um favor que você fez, e você encontra essa pessoa, aí você, acende uma luzinha de esperança novamente. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, está nos vendo, candidato, nunca desista. Acho que você tem que persistir sempre. Se tropeçou, levanta, sacode a poeira e vá em frente, porque as portas se abrem, uma se fecha, mas dezenas se abrem ao mesmo tempo. Então você tem que confiar em você mesmo e buscar o seu objetivo, e vai à luta, meu amigo. Você falando em buscar o objetivo, eu lembrei de uma coisa, Edmilson. Essa época vai começar a partir da semana que vem, se eu não me engano. Dia 7, Dia né? 7 vai começar os comícios, né? Já começa... Autorização, né? Acho que daqui a um mês e tal, começa os comícios. Comício dá voto para vereador, para prefeito, eu sei que dá. Mas para vereador, comício dá voto? Eu tenho a minha impressão que se você não tiver postura, não souber falar no microfone no comício, ele vai tirar voto. Não, claro que tira sim, mas às vezes em determinados momentos, às vezes você está numa comunidade, você vive numa comunidade distante da onde vai se fazer o comício. Aí, naquela comunidade, às vezes, você encontra uma pessoa relacionada na sua infância, e aquela pessoa, pelo seu município não ter televisão, diferente aqui em Cabo Frio tem, mas em São Pedro não tem, então ela só ia saber que você era candidato porque ela te viu lá no palanque. Porque às vezes você envolvido ali no meio da multidão, no comício, ela não ia te ver, ela não ia ter essa oportunidade. E ela te vendo, eu cito isso, um caso que aconteceu comigo, aí eu não me recordo se foi em 92 ou 96. Um eleitor nascido e criado comigo lá no bairro da Cruz, mas que estava morando aqui no bairro do Alecrim, ali no campo do Maquininho, e o comício foi ali mesmo. E eu fui no palanque falar, e depois essa pessoa ficou atrás do palanque para pegar o meu número, porque estava morando ali e era conhecido meu de lá. Então, você vê, se eu não fosse ao palanque naquele dia, de repente eu ia passar despercebido e ela não ia nem saber que eu era candidato ou não, entendeu? Então são esses exemplos, vale a pena, mas desde pela visibilidade. Isso, agora depende muito da sua pronúncia, do que você fala ali, se você fala bem ao público, entendeu? Porque é como você falou, às vezes você num palanque, se você for ali, não tiver um discurso preparado, com objetivo de levar uma mensagem para que o povo quer ouvir, às vezes é pior. É pior, porque aí você não leva, às vezes, uma vaia pela questão de educação das pessoas que estão ali envolvidas no comício, mas tem que se preparar. Eu acho que o candidato a vereador, quando ele se predispõe a trabalhar por uma comunidade, a servir o seu município, a coisa é muito séria. Eu vejo uma candidatura de vereador, uma eleição de vereador, é uma representatividade que o povo tem com você. Então, acho que tem que ser uma seriedade ímpar, a pessoa tem que ir para lá vestido no seu mandato para representar bem a sua comunidade. Não adianta usar demagogia, porque a demagogia o povo logo reconhece e às vezes dá oportunidade a uma vez só. E para ele retornar é muito difícil. Então, por isso que ele tem que ter uma postura decente do princípio ao fim. Eu nunca comemorei, Bigode, a eleição antecipada. Eu sempre comemorei após o meu mandato. O último dia de mandato. Por quê? Eu me preocupo muito e sempre me preocupei. Você tem que trabalhar. As pessoas te deram um voto de confiança para representá-la. Então, a minha consciência é que vai me dizer se eu fiz um bom ou um mau mandato. Se eu tivesse feito um péssimo mandato desde o meu primeiro, eu acho que eu teria vergonha de sair à rua para pedir o voto para a segunda eleição. Porque o povo enxerga, né? O povo enxerga. Claro, claro. Ela vê quando você, por exemplo, se omite de atender, quando você se omite de aparecer. Quando tem casos de vereadores, e eu até vou fazer essa pergunta para você agora, Edmilson. Um vereador que se elege, eu acredito, ele não se reelegendo, significa a resposta do povo que ele não fez um bom trabalho. Eu acredito que ele pode batalhar sempre, que jamais ele pode até conseguir lá na frente fazer um novo trabalho. Vai ser difícil ele voltar a ser eleito. Significa, Bigode, que ele naquele mandato ele não trabalhou bem.
não é? Mas não significa também que já para as próximas eleições Ele não faça um e bom ele trabalho. é isso, ele retome, não com mandato, mas na sua comunidade, conversando e mostrando o serviço que ele de repente lá nas próximas eleições ele não consiga voltar a ter o seu mandato, né? Cada caso é um caso e sempre é o quê? A população que faz ou não ele voltar. Então, existem esses casos negativos, mas também tem aqueles que a pessoa consegue retornar, né? E tem exemplo em São Pedro mesmo, que eu não preciso relatar aqui de quem quer que seja. Eu vejo aí, eu ouvi uma vez um grande vereador em Cabo Frio, até mesmo hoje eu acho que é o mais velho dos vereadores atuantes, tanto na idade como dentro da Câmara, que o nosso vereador Assir. Ele falando uma vez para uma pessoa que estava adentrando a Câmara, disse: meu filho, cuidado, porque acontece isso, e não tem tradição de reeleição. Então trabalha muito, hein? Essa foi um alerta que eu não esqueço nunca, que ele sempre dá conselho às pessoas, né? E eu vou dizer uma coisa para você, foi um alerta que ele deu para o vereador que estava chegando. Agora, eu não sei, a eleição vai vir aí, eu não sei se ele vai ser reeleito. Mas me diga uma coisa, Emílio, daqui a pouco a gente vai conversar mais, que tem muita coisa aqui, essa experiência política sua é muito boa, tá? Principalmente essa época, né? Quando a gente está livre, poucos políticos tá livre para falar de política. E a população começa a ficar mais focada, né, nessa situação, porque se você pegar 6 meses atrás, o eleitor comum, a gente fala o eleitor comum é aquele votante. Agora tem o eleitor, o cabo eleitoral, que aí já começa a focar também a eleição municipal. Mas só agora, o próprio eleitor comum, ele vai começar a focar já, porque faltam aí 3 meses para o pleito, né, que é 7 de outubro, então ele já, mesmo esse eleitor comum, ele já começa a dizer assim: poxa, se eu estava em dúvida há um ano atrás, estava com dúvida há 6 meses, eu já tenho que me afirmar e não ter mais dúvida. Então já vão começando a aparecer os nomes dos candidatos e eles vão já buscando ali em quem ele vai votar. Então essas dúvidas, né, de 3, 4, 5 meses atrás, elas vão desaparecendo aos momentos, né, os dias que vão antecedendo as eleições. Me diz uma coisa, que história, a gente vai voltar a falar de política daqui a pouco, mas eu lembrei agora aqui, que história é essa de Edmilson, o atacante, né? Centroavante nato. Centroavante nato, 947 gols. Você não está dando uma de Zé Guilherme, não, mano? Fala em Zé Guilherme, você já pegou nele? Mas eu não sei, né? Zé Guilherme, meu irmão? Acho que sim. Se eu não me engano, Bigode, eu jogo bola desde 1972. Já tinha 12 para 13 anos de idade e assim a gente começou lá na zona rural, bairro da Cruz. Antigamente não era sub-13, sub-14. O Mário Antônio falou para mim, mandou mandar um recado para você, que você não é mais jogador do que ele, não. Claudinho Viviane? Meu amigo, se ele estiver me ouvindo, Claudinho, um beijo para você, um beijo no seu coração, mas ele diz que tem aí 1000 e tantos gols, mas não tem essa bola toda não. Claudinho, Edmilson está com 947 gols, desde 72 até 2011, porque este ano, a única partida que eu fiz foi o meu time de veterano, o MR, né, que eu não vou falar o nome aqui, que... Aí você falou, tudo bem. Jogou contra o time de Brasília e eu não pude fazer gol porque eu me machuquei. Então esse ano eu não fiz gol porque eu não tenho jogado desde janeiro. Então eu continuo com 947 gols que eu marquei aí. O último gol foi em 2011. Então estou há 6 meses sem jogar futebol, mas continuo com 947. E esse Cláudio Viviane, que diz que tem essa bola toda, não é verdade dele, não. Os meus são computados. Sabe o que ele disse? Ele disse que ele perdeu o cabelo só de fazer gol de cabeça, cara. Nunca fiz. Joguei muita bola a favor dele e contra ele. Nunca fez gol de cabeça. Ele tem medo de cabecear. Não consegue sair 2 centímetros do chão. É mesmo, cara? Pode ter certeza. Pode olhar aí. Que papelão, hein, Mário Antônio? Que papelão. Eu quero, vou fazer esse desafio, jogar time. Quero filmar esse jogo de vocês dois, hein? Se Deus quiser. Pode buscar aí. Buscar as fitas de gravações aí que não tem um gol dele de cabeça. Ô, Cid, quero ver agora aí, Cid. Vou provar isso aí. Quero ver.
Edmilson, me diz uma coisa. Deixa a brincadeira de lado, vamos voltar na política, que é uma coisa séria. Falar de um retorno, eu fico... Chega a choro de alegria. Me diz uma coisa. E como foi? Você foi visto 2 vezes, não é? Fui visto 2 vezes. O meu trabalho, como eu falei... Seguidas? Seguidas também. Eu acho que não tem nenhum político em São Pedro que tenha conquistado 5 mandatos consecutivos. Você foi 5 mandatos? Mandatos consecutivos. E na vida pública... 20 anos de trabalho? Isso. Na vida pública, eu acho que ninguém consegue. É muito difícil conseguir 5 eleições consecutivas se você não for, pelo menos, bom. Exatamente. Não é isso? Eu acho que a população não vai te dar 5 chances seguidas se você não for, pelo menos, bom. E isso me credenciou, né? Esses 3 mandatos de vereador, que eu fiz a minha consciência tranquila de um trabalho decente. Você foi presidente da Câmara? Não conseguia, porque a gente era oposição. E você sabe que a gente sempre ficava sozinho ou com 2, 3 companheiros só que acreditavam na gente, mas era difícil ser presidente da Câmara. E como vice-prefeito, a gente, mais uma vez, trabalhou muito pela nossa cidade. Como vice-prefeito, através de pesquisas mesmo, lá a gente foi considerado e ainda é considerado o melhor vice na história da nossa cidade. Ao longo de 8 anos eu fiz aquele papel, porque tem vice às vezes que se elege, uma semana depois ele já fica rezando para o prefeito morrer para ele assumir. Eu não, eu acho que eu fui eleito. Eu várias vezes fui lá no seu gabinete, fui lá no gabinete e encontrava você. Encontrava, nem férias eu nunca tirei em 8 anos, nem férias eu nunca tirei, porque eu fui aquele vice fazendo elo de ligação entre os governos federal e estadual com o município. Então eu ia em Brasília diversas vezes por ano, ia no Rio de Janeiro buscar, né, entre as secretarias, ali, os ministérios e os parlamentares, senadores e deputados, recursos que pudessem vir para São Pedro da Aldeia e ajudar o prefeito para fazer as obras. E isso a gente fez com muita competência, 8 anos. Ao longo de 8 anos a gente conseguiu lá mais de 12 milhões de reais para que muitas obras pudessem ser feitas no nosso município. Só que às vezes o nosso nome não aparece, né, Bigode? Quem aparece é do prefeito. E obrigatoriamente, não é isso? Você sendo um companheiro leal, você não vai torcer para aparecer. Quem tem que aparecer realmente é o prefeito. É o prefeito, pois é. E me diz uma coisa, você agora tocou num assunto aí. Então eu vejo o seguinte, se tem um candidato que ele está sendo um candidato apoiado pelo partido do prefeito, do presidente da República, se tem um candidato que tem o apoio do partido que é do governador, se tem o candidato que tem senadores amigos, deputados estaduais e federais amigos, facilita o trabalho para depois obtenção de recursos para a prefeitura? Muita coisa. Se esse candidato vencer as eleições, como você falou, é um candidato apoiado. Primeiro, porque o partido dele é do governo federal. Segundo, que o partido do governador está o apoiando. Terceiro é que vários senadores e também deputados estão em apoio a essa pessoa. Indubitavelmente, esse candidato ganhando a eleição, tudo é melhor facilitado para o município, claro. Por quê? Porque se o partido dele é o mesmo da presidente, claro, obviamente que os ministérios vão tentar ajudar esse município alocando recursos para a nossa cidade. É a mesma coisa o governo do estado, é a mesma coisa o senador, porque cada senador hoje e deputado federal ele tem direito a fazer emendas no orçamento a cada ano. E hoje, se eu não me engano, está em aproximadamente 15 milhões por parlamentar. E isso seria ótimo para o nosso município se essa pessoa viesse ganhar as eleições por um município, seria muito importante, porque tem já esse vínculo de partidário, né? E você sabe que muitas vezes, né, farinha pouco, meu pirão primeiro, como muitos falam por aí, né? Então, não, eu falo, não foi essa a minha intenção, eu falo farinha pouco, meu pirão primeiro no sentido, vamos lá, o governo federal é do mesmo partido dele, então ele vai atender primeiro aos partidários para depois os outros, não é isso? É verdade. Me diz uma coisa, Edmilson, você tocou num assunto que ele é muito importante, principalmente nessa situação política em que nós vivemos e que você passou. Como é trabalhar, como é você ser vereador? Ser vereador é a mesma coisa que ser um deputado, tanto na esfera estadual como federal. Como é que você trabalhar na oposição?
como você consegue mostrar trabalho na oposição? Tem aquelas oposições radicais que fazem oposição por oposição, porque sabe que aquilo dá voto para ele. Não foi o meu caso. Eu fui oposição consciente, oposição para o bem, né, mostrando as realidades, às vezes para o prefeito, né, das mensagens que ele encaminhava para a Câmara, não para negociar. Como eu falei, eu sempre fazia oposição porque eu era contrário a algumas coisas, algumas determinadas situações de matérias que eram enviadas, e eu ia mostrar para o Executivo os erros. E muitas vezes ele acatava e outras não. Mas eu nunca deixei de votar pela minha consciência. Eu nunca troquei o meu apoio por empregos. Tanto é que eu levei 12 anos na Câmara, a única pessoa que eu empreguei na prefeitura foi, inclusive, um amigo do prefeito Ed Rosa. Foi em 1990. Então eu levei 12 anos lá na Câmara, trabalhando, buscando obras para a minha comunidade. E eu tive a felicidade de sempre trocar os meus apoios políticos por obra, porque eu acho que esse é o papel do político. Ele pode... Desculpa perguntar uma coisinha. Essa troca, você falou aí, essa troca que é muito decantada em verso e prosa na televisão, os deputados falando. Mas essa troca que você fala, você, por exemplo, o prefeito vai está precisando de voto para fazer a licitação de ônibus. Aí você está precisando passar o aterro, o asfalto no bairro que você... É assim, mais ou menos? Não, no meu caso não foi isso. Mas mais ou menos isso. Acontece, mas o meu caso não foi. O apoio que eu falei em trocar era nas eleições estaduais. Por exemplo, na eleição de 1990, eu troquei o meu apoio a deputado estadual e federal em obras, por exemplo, para a Rua do Fogo, a bairro da zona rural, para o bairro da Cruz, que era água que não tinha lá, entendeu? Em 1994 a mesma coisa, em 94 não, em 96 a mesma coisa, eu trocava o meu apoio político, entendeu? O futuro candidato daqui a 4 anos. Não, porque ele realizava obras para mim, buscava obra, porque o deputado tem essa oportunidade maior. Né? Isso, então eu sempre fiz isso, sempre troquei o meu apoio por obras para a comunidade, entendeu? Nada em benefício próprio. Então por isso que o nosso nome cresceu numa esfera maior, a gente saiu da zona rural e cresceu para todo o município. Tanto é que a gente foi, como você falou, eleito vice 2 vezes e fez, com certeza, aí um belo trabalho que infelizmente não se dá continuidade. Hoje você acha, Edmilson, de coração, o cara para ser candidato a prefeito de São Pedro do Oeste, ser prefeito de São Pedro do Oeste, é um desafio enorme, né? Porque a cidade parece ser uma cidade muito carente, né? E principalmente os bairros limítrofes de Cabo Frio, Iguaba, Araruama. Muito você complicado. Acha um desafio? Muito desafio. A coisa é tão difícil, porque você pega a candidatura de vereador, aparecem, são, um exemplo, 10 vagas, tem 150, 200 candidatos. Prefeito tem uma vaga, aparece o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Não é? Você não vê 50 candidatos a prefeito, porque a coisa é difícil, você precisa ter ali tempo, trabalho, e isso tem que acontecer não só na véspera da eleição. Você tem que buscar apoio já há 1 ano e meio, 2 anos antes do pleito. E para isso a pessoa tem que ter tempo, né? Saber costurar, mesmo sabendo às vezes leva uma pernada. Então você tem que ter sabedoria, ter uma equipe boa e ele mesmo ser uma pessoa leve, de diálogo, uma pessoa que saiba ouvir, que seja democrático, porque não é só ouvir as coisas boas, porque ele tem que ouvir também aquilo que ele não tem que ouvir e captar a sua mensagem e absorver as coisas boas. Saber separar o joio do trigo, né? E bola para frente. Então, sempre é uma eleição muito difícil. Não existe eleição fácil, né, Bigode? Edmilson, eu queria de coração aqui agradecer a você e, ao mesmo tempo, a todo o seu grupo político, que é o grupo forte, por ter, modéstia à parte, me recebido tão bem, tendo sempre essa rivalidade que nós temos regionais, e eu agradeço de coração que eu me sinto como se estivesse na minha casa, eu me sinto muito bem, eu agradeço a vocês de coração, a acolhida que vocês me deram, por
essa cobertura que eu tenho feito com vocês lá. Muito obrigado. Isso, Bigode. Eu te acompanho, né? Todas as vezes que eu vim aqui ao jogo da Cabo Friense, aqui no estádio, no Correão, acompanhando a rádio. Não sei se pode falar o nome aqui, a Rádio Litoral, né? O Sidney Marinho na época, com o próprio Marrentoni. E a gente sempre via você ali empolgado, sempre dando a sua contribuição para o esporte cabofriense e esporte regional. E a gente sempre tecia longos comentários de elogio à sua pessoa. E hoje você está lá na nossa equipe, fazendo parte desse grupo que futuramente vai governar São Pedro da Aldeia, se Deus quiser, e levar a sua experiência de trabalho lá para os nossos jovens, para os nossos alunos de escolas, mostrar para ele toda essa experiência que você adquiriu ao longo dessa careca, né? Você conquistou essa careca, não foi à toa. Foi com muito trabalho, né? Então acho que o orgulho é da gente de ter você lá com o companheiro da gente no dia a dia lá, nos finais de semana, sempre lutando lá, mostrando por onde a gente passa, né? Por onde o nosso grupo de trabalho passa, que existe um grande projeto também para o esporte em São Pedro da Aldeia. É verdade, é verdade. Por falar em esporte, desafio, eu quero fazer uma pergunta para você. Edmilson, nós temos, olha que eu costumo viajar muito, agora não, mas eu viajei muito para a Europa e eu vejo como é aproveitado os esportes aquáticos. E eu sempre achei que Cabo Frio, São Pedro, Araruama, Iguaba, a raia que nós temos para trazer esportes aquáticos não é feito, não se trabalha isso, porque você já pensou trazer um campeonato mundial de lancha para Cabo Frio, para São Pedro, para Iguaba? Inclusive eu já vi, em 1987, eu trabalhei, sabe aonde? Na Marina, em Búzios, naquele hotel Rocas, e eu já vi competição ali. Eu não lembro qual era o nome, eram lanchas velozes, offshore, acho que era isso. E eu me lembro que tinha essa, alguma coisa disso, né? Eu não sou muito inteirado, não, mas eu lembro que eu via competições ali. Eu não lembro, foram duas ou três competições, né, ali, mas eu lembro de ter. E você pega aí hoje a Lagoa, Araruama, né, uma raia incrível, inclusive estão buscando aí para as Olimpíadas, né, de 2016, ter esse espaço ali para treinamento das equipes que vêm de países diferentes aí. Agora a região dos lagos é uma região riquíssima, para esse esporte você pega Saquarema, né, o vento ali faz com que seja elevado ali o windsurf, tudo essa... E hoje nós temos uma facilidade muito grande também, até mesmo com a chegada desse novo aeroporto de Cabo Frio, tá? Porque o aeroporto está preparado para receber grandes aeronaves. E daqui para hoje, você faz, antigamente de carro, num carro particular, tu fazia Cabo Frio, Rio de Janeiro, 3 horas e meia, 4 horas. Agora em uma hora, dependendo do carro, uma hora. E não precisa andar muito. Não, assim, isso dependendo muito do trânsito, né? E do carro, né? Então facilita muito. Facilita muito. E uma coisa também que eu notei, você trabalhando na Marinha, quantos e quantos eventos internacionais a Marinha faz e não se conseguiu trazer. Ali a gente vê ali na Lagoa Araruama, em frente à base aeronaval, né? Sempre aquelas regatas em comemoração ao 11 de junho, o Dia do Marinheiro, em dezembro, 13 de dezembro. Mas é uma raia excelente. Eu já vi ali corridas de canoa. Exatamente, entendeu? No governo nosso, canoagem, no governo nosso passado ali se fez isso, remo. Enfim, mas Bigode, aí a gente faz esse apelo que a gente já fazia lá atrás. Eu acho que os governos municipais da região dos lagos têm que se unir. Porque a gente vê hoje governos separados. Porque a gente vê promessas de que vamos unir através dos consórcios. Infelizmente, não acontece isso, fica na promessa. Porque hoje a gente vê a região dos lagos, é uma região que cresce aí 5, 6% por ano. A gente está falando aqui agora, eu tenho certeza que tem várias mudanças de pessoas chegando a Cabo Frio, a Búzios, a São Pedro, a Arraial. Então, é uma região que está crescendo muito, gente.
e às vezes é um crescimento desordenado. Então, se não houver esse conjunto de administração, porque o mesmo problema daqui de Cabo Frio é o de Arraial, de Búzios, Principalmente a Lagoa. de São Pedro. Principalmente se tratando de Lagoa. Lagoa, porque se a Lagoa morrer, aí, meu filho, a região acho que toda morre, porque independente de Cabo Frio ter o mar aqui na Praia do Forte, Búzios ter suas praias lindíssimas, Arraial, mas é a Lagoa Araruama também. Eu acho que tem que pensar em conjunto, em todos os níveis, que você pega na área da saúde, e isso a gente vem desde os tempos lá de trás, conscientizando os prefeitos nas reuniões que a gente fazia, que a gente participava, conscientizando para os consórcios municipais. Não municipal, consórcios regionais. Na área da saúde, na área da educação, no meio ambiente, no esporte. Tudo isso, gente, é benefício para todos da região dos lagos. Agora, com essa Rio+20, com certeza tem que haver uma associação dessa Não cidade. sei, Bigode, não sei. Não teve a 92? Agora a +20. Então a gente espera, sim, que tenha saído da lá um documento que venha resolver algumas situações. A gente sabe que nem tudo se pode resolver, mas pelo menos aí um percentual que venha melhorar a qualidade de vida do cidadão aqui da região dos lagos, Bigode. Você falou aí que a gente tem que se fortalecer. Eu, imediatamente, logo assim que eu fui acolhido no grupo, eu procurei uma pessoa que eu vejo que dentro de São Pedro da Aldeia tem uma sabedoria tão grande e junto comigo travamos batalhas, mas batalhas assim de guerras para defender os interesses do esporte de São Pedro e eu defendendo o interesse do esporte de Cabo Frio lá na Federação de Futebol, que é o Fernando Freire. Quero agradecer a você, Fernando, da maneira como você me recebeu, abriu todas essas portas, Fernando colocou os telefones à disposição. Rapaz, eu fiquei impressionado com a atitude do Fernando. O Fernando, assim como todos aqueles que às vezes quer o bem, realiza, ele às vezes contraria pessoas, não é assim? Nós políticos também somos assim. Assim como você, eu e a maioria aí, às vezes Quantas pessoas detestam a gente? Detestam a gente porque você teve que dizer não na hora que você tinha que dizer não, sim, na hora que tem que dizer sim. E o Fernando lá, ele tem, né? A gente sabe que tem algumas divergências com algumas equipes lá de São Pedro, mas também uma virtude que muitos presidentes dessa equipe parabenizam ele pela luta dele pelo esporte de São Pedro da Aldeia. E assim é igual a você, tenho certeza, aqui em Cabo Frio também. Então, parabeniza, né, pela sua luta, pelo seu passado de luta, mesmo tendo divergência por outras agremiações, às vezes não aceitarem as suas imposições. E isso acontece em todos os lugares. Mas eu também quero parabenizar o Fernando pelo trabalho, né, belíssimo, que ele fez e continua fazendo pelo esporte aldeiense. Lá no Festa de Verão, essas coisas. E, por sinal, você agora me lembrou, a gente está falando de Cabo Frio e São Pedro, e a gente lembra daquela rivalidade quando você jogava bola e jogava também, como é que era gostoso a gente jogar em São Pedro da Aldeia contra uma equipe de São Pedro e vocês jogarem contra o time de Cabo Frio. Nossa Como Senhora. É que o estádio enchia, aquele estádio dos eucaliptos ali? Infelizmente a gente fala que aqueles times de domingo à tarde, né, que existiam, né, você pega o Brasil, a Associação, Bandeirantes, Nacional, isso tudo já acabou há muito. O próprio São Pedro, infelizmente, hoje a gente fala que é os clubes de pelada, né? Sempre se joga sábado à tarde ou domingo de manhã. Então, infelizmente, esses clubes acabaram ao longo desses anos e voltar, eu acho que seria muito prazeroso, mas eu acho muito difícil, a não ser que esses clubes voltam a ter uma estrutura mesmo de clube. O Nacional, por exemplo, não tem mais nem a sede. O Brasil, o campo do Brasil está todo deteriorado. A Associação em São Pedro, infelizmente, acabou e vai levando. Você sendo do esporte, você calcula quantos campos de futebol tem em São Pedro da Aldeia? Eu já falei com você. Não lembro, não sei se são. Mas são campos belíssimos, hein? Belíssimos. Belíssimos Que em Cabo Frio não tem. É verdade, não é? Eu queria dizer. Muitos times de Cabo Frio, esses times tradicionalmente que a gente fala das peladas, eu vejo lá jogando sábado à tarde e domingo de manhã. Cabo Frio não tem, eu acho que nem a metade do número de campos que São Pedro tem. A gente vê ali, só ali no rodoviário tem 3 campos. De níveis ótimos de se jogar, não é? Você pega o Grêmio, você pega a União,
você pega o Cruzeiro, você pega o Antonião mesmo, pode ser meio duro ali, mas é bom de se jogar. Vamos lá, vai me lembrando, o Grêmio, eu falei, o próprio Cruz. Grilo. Não, o Rodoviário que eu falei, 3 campos ali naquela área ali. O Cruz agora, o governo municipal planou, né, o campo que era em declive, né? E tá lá, não estreou ainda, mas de repente vai ser um campo bom de se jogar também. Vamos lá, vamos lembrar. Olaria, um ótimo campo. Os 2 campos do Retiro. Exatamente, o campo do Cruzeiro. O Cruzeiro, como eu falei, o Maquininha tem aquele declive também. Isso, fiz muitos gols ali no Maquininha também. Mas depois eu mostro. Porto do Carro. Nós já fizemos, Porto do Carro. Nós fizemos um levantamento que eu fui, São Pedro Aldeia tem 26 campos de futebol. E já fizemos um levantamento de quantas quadras de cobertas tem, quantas descobertas tem. Fizemos o levantamento, todo esse levantamento que nós já fizemos, inclusive com a ajuda do Fernando. Isso já pensando num futuro. No futuro, E sem falar, Bigode, que São Pedro da Aldeia é o município que proporciona aí o campeonato de praia de maior rivalidade na região dos lagos, e dito isso por profissionais da seleção brasileira. E aqui o Raja, né, que é o jogador do Portugal, disse que ele está jogando aí no Brasil em alguns lugares, mas nunca foi num lugar que o futebol fosse tão competitivo, futebol de areia, como São Pedro da Aldeia. Um detalhe, né? Tem gente ganhando din-din com ele, né? Tem. Tem gente ganhando din-din. Aí eu não sei. Mas isso é bom para São Pedro da Aldeia. Ali o Fest Verão, que já está aí quase no seu 30º e agora ano. Futuramente Festa Inverno. Festa Inverno, tem a 2ª divisão da areia, a primeira, e lá a coisa pega mesmo, a coisa pega. Uma outra coisa, a gente está falando de esporte, vamos voltar para partidos políticos. Nós temos aqui, Cabo Frio, o PDT fechou a coligação com 13 partidos. E o PT em São Pedro da Aldeia fechou com 14 partidos. 13 também? 13 também, 13. Como é difícil fazer essas costuras? É muito difícil, Bigode. Aí eu tenho que parabenizar, não sei se eu posso falar o nome do pré-candidato lá, Chumbinho, né? Pré-candidato Jânio. Jânio, Chumbinho, tem que parabenizar porque é uma costura feita não do hoje, mas lá de trás. Inclusive com apoio federal e estadual. Isso, essa costura não é fácil. A pessoa tem, como eu falei anteriormente, tem que se dedicar muito, é muito suor que ele se gasta. Muita viagem, né? Muita viagem, muita conversa e principalmente confiança, né? Mostrando para as regionais desses partidos e para as executivas municipais, mostrando sempre sinceridade, mostrando sempre projetos de governo para que essas pessoas tenham confiança, dê credibilidade ao pré-candidato a prefeito. Então, não é uma coisa fácil. Essas costuras são muito difíceis, então eu quero parabenizar. Se o Jânio realmente aqui está com 13 partidos, quero até parabenizá-lo também, né, por essas costuras aí ao longo desses tempos todos aí, desses meses anteriores. Falar em parabenizar, eu quero parabenizar você pela sua sinceridade. A gente olhando pela televisão, você em casa está vendo, está olhando a semblança do Edmilson, a sinceridade e honestidade pelo olhar. A gente vê pelo olhar o passado do cidadão, do político. E aí vai uma pergunta para você, bem venenosazinha, assim, com um pouquinho de veneno você. Por que você abriu mão de sua candidatura a prefeito? Bigode, não é abrir mão. Acho que eu estava num grupo político, 8 anos como vice-prefeito, como eu falei, você falou, e em 2007 para 2008 existiam 5, 6 candidatos a prefeito dentro do governo, do próprio grupo. E na época, o que aconteceu? Ninguém queria abrir mão para ninguém e o prefeito decidiu, de repente, não apoiar ninguém porque ninguém queria abrir mão. E aos poucos, eu sendo vice, não tendo o apoio do governo naquele momento, e o governo passava por um momento, às vezes, de instabilidade, que a gente sabe que em todo mandato tem um momento de instabilidade. Eu comecei a fazer reuniões nos bairros e a própria comunidade cobrava de mim,
pô, Edmilson, você é candidato a prefeito, mas eu quero que você resolva o problema do bairro agora. Eu quero o imediatismo, não com você Sempre futuro. assim, sempre assim. E eu olhava para o lado, não tinha o apoio do prefeito, não tinha apoio dos secretários, a gente se sentia sozinho. E a coisa foi crescendo, crescendo, e assim, ao longo do tempo, foi havendo desistências, né? Infelizmente o prefeito não botou a mão, porque se ele coloca a mão em qualquer um, que não fosse Edmilson, mas se fosse no Bigode, no A, B ou C, tenho certeza que ganharíamos a eleição lá em São Pedro da Aldeia e estaríamos governando para o bem da cidade, já que em 8 anos, realmente, com apoio nosso, com apoio do grupo hoje, que está com o candidato a Chumbinho, a gente deu uma melhora muito grande, muito significativa em São Pedro da Aldeia. Mas, infelizmente, ele não... Pré-candidato, né? O pré-candidato, a gente sempre fala em pré. Então, pela opção dele de não querer fazer o seu sucessor, de repente pensando já numa eleição agora de 2012, ele resolveu não apoiar ninguém. E na reta final ficou uma eleição para ser decidida entre 3 candidatos. O Carlindo, que é o atual prefeito, o Chumbinho e o Iédio. E se eu tenho certeza, sendo o Iédio e o Chumbinho, que eram companheiros também do governo, se ele, faltando aí um mês para a eleição, tivesse feito uma pesquisa, colocado na mesa, quem estiver na frente da pesquisa, o governo vai apoiar, tenho certeza que ganharíamos. O que seria normal. Normal. Ganharíamos as eleições e estaríamos lá para o bem da cidade, governando São Pedro da Aldeia. Mas, infelizmente, não aconteceu. Me diz uma outra coisa. Você também foi candidato a deputado federal. Como é que é uma costura? Você em casa fica pensando assim, como eu também penso. Pô, Roberto Bigode, candidato a deputado estadual, Edmilson, candidato a deputado federal, mas tudo isso que quando se faz, você não faz visualizando aquele momento, aquela eleição, nem, obviamente você quer ganhar, mas nem para ganhar. O projeto é sempre futuro, é assim que se faz. O meu caso, Bigode, eu nunca fiz política, aí as pessoas que estão de casa me ouvindo, de repente podem achar que é demagogia, não é. Eu nunca fiz política pensando no eu próprio, eu sempre fiz política em prol da comunidade, em prol do bem-estar do cidadão, porque eu sempre acho que a política ela tem e vai existir sempre, mas para o bem da comunidade. Porque a partir do momento que o político pensa só nele, esse político, eu acho que ele não deveria nem ter novas chances de eleição. Então, como eu sempre pensei no município de São Pedro, buscando recursos, buscando obras que pudesse melhorar a qualidade de vida de todo cidadão, por isso que eu me candidatei em 2010. Mas as pessoas poderiam pensar assim, como muitos pensaram. Ele está usando como trampolim para 2012. Não, tanto é que eu não venho candidato a prefeito agora. E talvez não seja o vice, que o vice lá da chapa do pré-candidato Chumbinho está entre eu e Iédio. Mas como que eu vou? Aí a gente sabe que o Iédio tem uma força política, já foi prefeito, já foi deputado federal, estadual, veio candidato a prefeito em 2008. Não, mas se eu pensasse nisso, eu viria de qualquer forma candidato a prefeito agora. Mas não, eu iria dividir e seria pior. Então eu não penso em fazer política pensando na pessoa Edmilson. Então não pense, cidadão que está me ouvindo nesse momento, que é demagogia não, porque eu há 20 anos consecutivos eu usei os meus mandatos para fazer o bem. Por isso que eu vim candidato a deputado federal, porque eu tinha esperança, e a gente fazia campanha aqui em Cabo Frio, nos bairros de Cabo Frio também, Arraial, nas ruas de Búzios, dando essa esperança ao povo da região dos lagos. Mas infelizmente, Bigode, você sabe que uma campanha eleitoral, quando abrange uma região, você precisa de recursos. E infelizmente isso eu não tinha, mas sou grato sim à votação que eu tive. Pra você ter uma ideia, eu tive voto em 52 municípios do estado do Rio. Parabéns. 52. Entendeu? Sem dinheiro. Sem dinheiro. Eu nunca fui fazer campanha em São Fidélis, em Campos, em Macaé. Entendeu? E tive voto em Maricá, Saquarema, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro e Baixada. Em todos os municípios da Baixada eu tive voto. Por quê? Eu acho que é a mão de Deus também que vai lá mostrar a gente.
E a gente, quando Era o contato com o pessoal de Marinha, também acho que influenciou, mostrando o nosso trabalho ao longo desses anos todos. Então eu sou grato, mesmo não tendo sido eleito, mesmo de repente não tendo uma votação expressiva, né? Porque você sabe, como eu falei, falta recurso financeiro, mas eu agradeço sim, e aproveito esse momento para agradecer ao eleitor de Cabo Frio, que me deu aí algumas dezenas de votos, o agradecimento meu a todos os eleitores de São Pedro da Aldeia, que foram votos da alegria, foram votos mesmo do coração e da confiança no Edmilson. Edmilson, eu tenho aqui, já deve estar quase 20 programas que eu venho batendo numa coisa, numa doença que é um mal mundial, e chegou esse mal e está perturbando as nossas famílias, que é as drogas. Aqui na nossa região, nós vemos muito blá, blá, blá e pouca ação. Quando nós temos a pessoa em casa, quando ela vê alguém falar ou vê alguém que está usando droga, ela diz assim, poxa, fulano, mas quando tem alguém na nossa família, isso dói, corrói a nossa alma. Aí pesa, aí pesa. E qual é, você já sentiu o que pode ser feito, São Pedro da Aldeia, em relação a isso? A prevenção de drogas? É uma pode coisa, ser feito o trabalho? é uma coisa que preocupa todas as famílias brasileiras. E, infelizmente, ela assim, adentrou, enraizou de uma tal forma no Brasil, e aí todos somos culpados. Mas você começa pelo governo federal, que é o responsável pelas fronteiras, né, pela entrada. Ninguém fabrica drogas aqui em Cabo Frio, ninguém fabrica armas aqui em Cabo Frio, então tudo vem pelas fronteiras do governo federal, aí vem para os estados e entra no nosso município. Então é uma praga que, infelizmente, é uma luta que todos os governos têm que combater, Bigode. E os governos municipais, como eu falei, tem que ter união,